Bom, gente, agora a gente vai falar de instintos. São conceitos importantes para a gente começar a saber diferenciar e até incluir dentro dos conceitos principais que a gente vai apresentar depois. Para a gente entender futuramente o que é um arquétipo, é bom a gente saber do que é instinto. E aí, instinto, eu botei aqui pra gente duas figuras muito interessantes. Na primeira, a leoa, ela tá segurando o filhote com uma mordida. E na segunda, ela tá matando um búfalo, né? Eu acho. E ela tá matando o búfalo com uma mordida. Então a gente fala sobre instinto aí, nesse sentido, que os instintos são fatores impessoais universalmente difundidos. Então a gente sabe o que é um instinto quando a gente observa a natureza, né? Quando a gente observa até o nosso comportamento mais primitivo também. São hereditários, de caráter mobilizador, então isso é muito importante porque os instintos eles nos levam para a ação. Então uma sociedade que hoje abafa, reprime, tem preconceito quanto aos instintos, é uma sociedade que tende a paralisar em algum momento. Então a importância dos instintos como agente, como catalisador de energia para a ação, tá bom? Muitas vezes eles estão afastados da consciência, porque a gente primeiro faz e depois a gente pensa, né? Quando a gente está tomado pelos instintos aí. Mas a gente sempre vai precisar olhar para o paciente e fazer com que ele tome consciência do que é instintivo. Você tomou uma atitude instintiva, né? A gente começa a ler, a ouvir a história narrativa e tentar observar o que é muito instintivo, está muito no primitivo da pessoa, onde ela não racionalizou antes de falar, onde ela não analisou a situação, onde ela não planejou, né? Então a gente começa a perceber aí os instintos povoando o nosso imaginário e até as nossas ações do dia a dia, né? Há boas razões para supor que os arquétipos sejam imagens inconscientes dos nossos próprios instintos. Representam um modelo básico de comportamento instintivo. Então, quando eu falo de arquétipo, eu começo a aceitar que existe um instinto em mim e que ele reverbera, ele quer agir, ele quer tomar conta, ele quer participar do jogo, entende? Então a gente aceita melhor esse conceito de instinto, só que a gente não vai ser dominado pelos instintos, a gente tem que reconhecê-los, torná-los conscientes e manejar ele de uma forma saudável, né? Senão a gente vai sair aí de volta para a caverna, para o mundo das trevas, e aí não é o ideal. O ideal é que a gente traga essa força para a nossa sociedade racional, para a nossa sociedade moderna, para avançar na construção, na conscientização, na ampliação dessa sociedade, né? O conteúdo psíquico do inconsciente coletivo são os arquétipos. Então, quando a gente fala do inconsciente coletivo, lá a gente encontra os arquétipos, os mitos, os instintos, tudo em formato de uma narrativa, onde a gente consegue encaixar essa narrativa ao longo da humanidade. Lembra lá? Mãe. O que é uma mãe na China no século XX? O que é uma mãe na China no século XVIII? E aí vai. Aí a gente tem nos próximos slides o que seria o que significa a palavra arquétipo. Eu gosto de trazer a palavra em si, o estudo da palavra em si, porque nela a gente tem um acesso mais fácil ao conceito. E na palavra arquétipo, a gente analisa o tipos, que é o final da palavra, que refere-se à impressão, cunhagem e forma. Então eu trouxe até umas formas de bolo aqui para a gente entender que existem formas, né? Arqué vem do arquê, do grego, que significa origem, ordem, princípio, direção, coisas antigas. Assim, pela definição etimológica, né, podemos entender que o arquétipo
entender o arquétipo como uma forma antiga, arcaica e original, e que está para além do indivíduo. Então, quando a gente consegue olhar assim essa palavra, então, tipos, cunhagem, impressão, forma, arque, vem do grego que fala de origem, ordem. Então, eu tenho uma forma antiga de ser no mundo. Existe um conceito, uma determinação primitiva de como ser. Então, o arquétipo fala sobre isso. Esse conceito fala assim sobre uma forma antiga, uma forma originária, uma forma principal de ser, de se comportar, de atuar, de se relacionar. Então, são essas possibilidades que a gente vê que o arquétipo dá. Não significa que é a única, gente. Eu estou falando aqui que arquétipo é a forma primordial de comportamento, de ação, de encaixe, né? Não é a única. Eu botei até várias formas aqui para a gente ver que tem forma redonda, quadrada, né? Com estrela, com coração. Então, assim, existem formatos. O que sairia dali ainda é um bolo, entende? Fazendo uma analogia, o que sairia dali ainda é um ser humano. Um ser humano que pode se comportar de uma forma quadradinha, um ser humano que pode se comportar de uma forma redonda. São formas primitivas e originais de comportamento. Beleza? Agora a gente vai aprofundar um pouco nessa questão dos arquétipos. Esse é um tema muito grande e que precisa bastante estudo, porque é um conceito que não está tão forte no nosso linguajar, né? Não é tão comum na nossa linguagem acadêmica, só que é uma coisa muito fácil de perceber na nossa vivência. Depois que você tem acesso ao conceito, você passa na rua e começa a perceber que todo mundo está vivendo algum arquétipo. Quando você olha para a história da sua família, você consegue perceber arquétipos atuando na sua vida, você consegue perceber arquétipos. Então, só é difícil porque a gente não tem uma familiaridade acadêmica, né, e nem essa linguagem na sociedade tão comum. Mas depois que a gente entende o conceito, a gente consegue ver ele muito bem na prática. Arquétipos são formas de pensamento universal carregados de uma carga efetiva, herdada. Herdada de quem? Herdada no meu DNA? Não, herdada da humanidade, ok? Arquétipos são um conjunto de imagens primordiais, é igual a ideia do bolo. É uma imagem primordial. Pode sair um bolo confeitado, pode sair um bolo sem recheio, com recheio. Entende que um bolo é uma imagem primordial, mas dali eu posso fazer várias coisas, até destruir o bolo, que ainda seria um bolo destruído. Esses arquétipos são originários da repetição progressiva das experiências ao longo da humanidade. Então, como que surgiu a primeira mulher, a primeira mãe? Então, a mãe foi repetindo os cuidados com a criança, foi repetindo coisas e ao longo do tempo foi armazenando esse comportamento, essas ações, essa emoção, essa relação no inconsciente coletivo, ok? E é por isso que os arquétipos estão sempre muito presentes em mitos, lendas e contos de fadas, né? Não é à toa que surgiram histórias assim. Foi de tanto se ouvir ou se ver na prática que foi se repetindo as histórias e viraram contos, mitos, lendas, né? E hoje viram romances, gente. Hoje vira novela, hoje vira filme, né? Então tá em muitos lugares. Afinal de contas, as pessoas criam essas histórias para externar o que existe já no nosso inconsciente, né? A gente não inventa à toa, realmente está lá dentro. Hoje os arquétipos podem ser encontrados em filme, na publicidade, em quase tudo que está ao redor. Igual eu falei, se a gente olhar com calma, a gente vai ver arquétipo funcionando
toda hora ao nosso redor. Gente, marketing é a área onde eles aprenderam como isso funciona, entendeu? Quando você se vê encantado com alguma propaganda, vá investigar quais são os seus desejos atuantes nesse momento, tá bom? Aí eu trouxe para vocês um exercício, que aí eu quero que vocês realmente façam sem avançar no filme, tá bom? Tem um quadro, eu vou pedir que vocês preencham esse quadro com a imagem para cada palavra que eu coloquei aí. Eu coloquei a palavra bandido, herói, mãe, pai, anjo e o velho sábio. Embaixo daqui eu quero que você faça no seu caderno aí mesmo. Você coloca aí bandido, herói, mãe, pai, anjo, velho sábio. E aí eu quero que você pare um pouquinho. Pensa no que a gente já aprendeu aqui sobre arquétipo. E você coloque para cada palavra que eu coloquei aqui uma imagem embaixo. Então, se eu coloquei bandido, eu quero que você pense na imagem que você colocou e escreva aí. Pode ser desenhando, ou então se você quiser colocar só o nome. Tá bom? E aí, na sequência, tenta fazer isso para todos esses arquétipos que eu pedi aqui. E aí você vai perceber que não é tão simples assim e que pode dar diferença entre as pessoas. Mas é uma questão que a gente vai observar daqui a pouco, ok? Bom, pessoal, esse exercício ele é interessante porque ele faz a gente usar símbolos que a gente já conhece para expressar o que o nosso inconsciente está julgando aqui, que seja arquetípico, né? Então a gente vai falando assim, enquanto o arquétipo é a forma sem conteúdo, é uma potencialidade. Então lá, lembra da forma? É só uma forma de bolo, ela tem a potencialidade de fazer um bolo. A imagem arquetípica, que é o que eu quero que vocês coloquem aí, quais as imagens de bandido, de herói, de mãe que vocês têm, é o conteúdo realmente do seu arquétipo, né? Do seu inconsciente pessoal, junto com a sua parte do inconsciente coletivo que você captou. Então, o seu bandido, o seu exemplo de mãe, a sua imagem de mãe aí, pode ser totalmente diferente da minha imagem. Por isso que eu falei que esse exercício a gente depois pode comparar o que os colegas colocaram e quais os exemplos dele. Né? Bandido para mim seria uma coisa, bandido para o outro seria, para esse outro colega seria outra coisa. Né? Parte do princípio do que a gente pode vivenciar ao redor desse arquétipo de bandido. Um amigo pode já ter sido assaltado e olhou para um bandido cara a cara. Eu posso nunca ter tido esse contato com essa experiência violenta. Então eu posso usar outras imagens. Vamos ver aqui quais imagens que a Verônica colocou aqui, tá bom? Olha o bandido que eu coloquei, né? Totalmente infantilizado, idealizado, porque eu nunca enfrentei uma situação assim tão forte que tivesse uma imagem de bandido. Poderia colocar outras? Poderia, né? Mas vamos ver. Herói, coloquei aí o Ayrton Senna. Grande mãe, eu coloquei aí a Nossa Senhora. Nem sou católica, mas eu tenho como exemplo esse exemplo da Mãe de Cristo, né? Que no catolicismo tem um lugar mais especial, mas dentro da igreja evangélica ela também tem a sua história valorizada, né? E outras religiões também a tem como uma figura importante aí da humanidade, né? Um exemplo de um pai, né? Um exemplo de anjo, um exemplo de velho sábio. E aí, essas foram as minhas escolhas para mostrar o meu conteúdo arquetípico para vocês nos temas dos grandes arquétipos que eu botei aqui, certo? Façam essa imagem, avaliem aí a diferença e é muito interessante começar a perceber
que os arquétipos povoam o nosso cotidiano. Como se apresentam os arquétipos, né? Isso é uma questão que eu fiquei falando assim, eles estão aí no dia a dia, estamos cercados por eles e tal. Mas Jung diz que devido ao seu parentesco com as coisas físicas, os arquétipos quase sempre apresentam em forma de projeção. A gente não é outra razão pela qual se diz assim, que fulano endeusou cicrano, né? Ou que fulano está se achando homem de ferro, né? Porque é mais fácil quem está de fora observar as projeções desse arquétipo do que quem está atuando reconhecer. Esses fenômenos não devem ser reprimidos, mas convém a gente observá-lo, levá-lo bastante a sério, porque a pessoa pode estar vivenciando uma coisa bem profunda. Por exemplo, a gente tem a ideia de fulano está endeusando ciclano. Então, isso pode ser uma coisa mais profunda e mais grave. A gente olha assim no cotidiano e a gente só vê as projeções acontecendo, né? Só que pode estar tomado aí pelo arquétipo de endeusado. Então, ele acha que ele é poderoso e quer ter ao redor de si uma galera endeusando ele, né? Então, é bem importante a gente ir com calma, avaliando e principalmente conscientizando a pessoa de alguns atos dela e confrontando se é isso mesmo, é por aí que você quer ir, construir a sua imagem, construir a sua vida baseado nesses aspectos, né? Então é bom sempre questionar. Por exemplo, se a gente tem uma pessoa que está se endeusando demais, se achando demais, e você está percebendo isso, e a pessoa está lá inconsciente, só atuando dessa forma, é bom você questionar se a pessoa está construindo realmente uma imagem de superpoderoso. As pessoas superpoderosas tendem a ficar um pouco isoladas. Ao longo do tempo, os humanos simples começam a se afastar desses deuses, né? Uma pessoa muito endeusada, ela fica quase que insuportável de convivência. Então, ela tem que ficar lá no Olimpo, lá no céu, bem longe da humanidade. Então, acaba que a pessoa, por construir uma identidade muito focada nesse arquétipo de endeusado, ela pode se distanciar da realidade, se isolar, ficar solitária, e isso ao longo do tempo pode ser prejudicial também. Compreender um exemplozinho assim de como a gente pode perceber o arquétipo no dia a dia? Quase sempre eles se apresentam por meio dessas projeções, assim perceber, avaliar e julgar é extremamente difícil para quem está vivendo. Então é mais fácil para quem está observando a dinâmica, entende? Vamos seguir aqui. Mas, Verônica, tudo bem, isso daí acontece no dia a dia, mas para que eu tenho que conhecer de arquétipos? Então, eu acho que é muito útil para mapear o estado da pessoa e poder orientar, né? Aqui eu coloquei: será que basta constatar a existência de um arquétipo para resolver todos os problemas da pessoa? Só eu chegar lá nesse meu amigo que está se endeusando e falar assim: baixa sua bola aí, você não é Deus não. Será que basta só isso? Pronto, está resolvido o problema, pode ir embora? Não, né? As coisas são muito mais complexas do que só reconhecer e identificar o arquétipo existente, né? Tem um grande trabalho em que a pessoa precisa tomar consciência por que ela escolheu esse caminho também, né? Dentre todas as formas possíveis, ela escolheu aquela forma de atuar e ela esperava as recompensas. Ela tinha alguns desejos internos para serem realizados, entende? Nada é muito simples. É tomando a consciência dos arquétipos que começamos a ter um trabalho ordenado de adaptação, isto é, a consciência colocando freio nesses instintos, e por isso é indispensável esse trabalho. Quando eu reconheço que uma pessoa está tomada por esse arquétipo, a gente já tem uma ideia do que se trabalhar.
né? Se a gente começa a entender esse caso do amigo que está endeusado. Então ele está com o arquétipo de Deus, então a gente vai tentar trazer ele um pouco para a humanidade, para botar o pé no chão. E assim, entendendo que por vezes ele não vai querer, ele vai querer um elogio a mais, uma valorização a mais. E essa dinâmica a gente vai ter que trabalhar para que a pessoa não se quebre nessa realidade, né? Não se frustre, não crie uma depressão de não alcançar essa perfeição que ele quer, mas uma adaptação. E aí, gente, eu falo também que uma das formas que a gente pode trabalhar bastante com a questão do arquétipo é depois que a gente encontra o arquétipo, a gente tem uma possibilidade maior de imaginação. Ao acessar os conteúdos arquetípicos, a gente tem iniciamos a possibilidade de um processo criativo de transformação, porque a gente já conhece o todo do arquétipo. Então a gente tem possibilidades de atuação, a gente cria alternativas de comportamento dentro do tema. Então a gente tem mais conteúdo psíquico, até da humanidade, para tentar inserir nesse caso particular, certo? A gente tem a possibilidade de ampliação do tema. Quando a pessoa começa a reclamar demais de um ponto só, a gente começa a ampliar o tema, ver lados positivos e negativos do arquétipo. A gente consegue começar a falar sobre uma riqueza de possibilidades e não de uma pobreza determinista de ação, entende? As coisas que vêm à tona brutalmente nas doenças mentais permanecem ainda veladas pela neurose, mas não deixam de influenciar a consciência. Então é como se a gente começasse a entender quais são as neuroses que estão acontecendo nessa pessoa. A gente começa a entender de uma forma mais profunda as questões que vem tratando, que o arquétipo vem apresentar pra gente. E aí a gente também fica de olho na questão do adoecimento, porque a frustração de vivenciar esse arquétipo pode trazer um adoecimento muito forte, mental e até psicossomático, né? Até o corpo às vezes apresenta doenças que estão arquetípicas, que a gente pode falar sobre como que a gente pode dar um exemplo aqui de doenças arquetípicas, né? Psicossomática de um arquétipo. Por exemplo, se eu estou com muito problema de comunicação, se eu sou uma criança que eu tenho dificuldade de verbalizar meu desejo, minha opinião, não fui instruída ou habilitada para falar muito, essa criança geralmente vai apresentar um problema de quê? Inflamação de garganta. Inflama porque ela tem conteúdos a expressar e a racionalidade dela não alcança, ela não consegue expressar e vai o adoecimento, né? Doenças de pele, né? Que hoje também são bem características, o quanto talvez no meu íntimo eu esteja precisando de contato, de afeto, de afago, de abraço, e minhas relações não me dão isso, e minha pele grita. Minha pele cria alergias, cria sintomas. Então, assim, os arquétipos, eles precisam ser vivenciados de uma forma saudável. E quando a gente reprime, quando a gente não ouve, quando a gente não trata disso, o corpo vai transformando e pode vir doenças aí. Psicossomática é um dos temas que vocês vão ter no curso de vocês ao longo do curso, e aí vai aprofundar bastante nessa questão. Vai mostrar bastantes exemplos e vai dar para vocês uma noção bem completa do como é que a gente reprime e gera as nossas doenças mentais, físicas, e tudo tem um psicossomático aí por trás, tá bom? Vamos adiante. Logo depois eu vou apresentar aqui para vocês também os arquétipos principais e secundários. No exercício eu misturei um pouquinho, eu botei alguns arquétipos principais e alguns secundários.
Aqui a gente vai falar dos principais que a psicologia analítica coloca.